2 Timóteo no capítulo 3, verso 16, eu quero falar hoje sobre o valor e utilidade das Escrituras. Que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém, irmãos? Você crê no valor e na utilidade das Escrituras? Amém ou não? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo a respeito de que a Escritura é inspirada por Deus, que o texto bíblico, o texto sagrado, as sagradas Escrituras, não é um livro qualquer. Ele está dizendo, aqui há o DNA de Deus, a inspiração divina. Quando Paulo usa o termo original, ele quer dizer que literalmente Deus respirando ou inspirando estes homens, como Pedro, apóstolo, também diz, homens santos inspirados por Deus, profetizaram então e escreveram esses textos. E Paulo ele está falando sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela tem o DNA de Deus, ela tem a essência de Deus. Então a Bíblia não é um livro qualquer, amém ou não? A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. O Senhor Jesus disse, as palavras que eu digo a vocês, elas são espírito e são vida. Então aqui há algo diferente nesse texto e não há ninguém que leia o texto bíblico e que vá à morte, né? Quando o texto, por exemplo, fala letra mata e o espírito vivifica, não está falando da letra da Bíblia sozinha, sem o Espírito Santo, não é disso que se trata. Está falando do ministério da lei com Moisés, em contraponto ao ministério do Espírito. Então, todos aqueles que leem a Bíblia receberão vida, porque aqui há o DNA de Cristo. Ele é o Logos, amém? A palavra, o verbo, a gente vai falar disso. Então, dentre tantos aspectos que falam do valor das Escrituras, poderíamos falar de muitas coisas, mas para sermos rápidos, eu vou usar a palavra salvação. Podemos ressaltar a salvação. Qual é o valor que a Bíblia tem para nós hoje? A Bíblia, através do Evangelho, ela nos comunica a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Em João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus disse, vocês examinam as Escrituras. Se não me engano tem um texto, não sei se é da King James, vocês examinam minuciosamente as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e o Senhor Jesus diz, pois são elas mesmas que testificam de mim. Em outro momento o Senhor Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. Então, as Escrituras nos comunicam a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você e eu jamais saberíamos que a salvação é por graça, mediante a fé, se não fosse Paulo nos dizer em Efésios. Então o valor das Escrituras, dentre tantas coisas que poderíamos dizer, a salvação é a partir da ministração do Evangelho que nós recebemos a salvação, amém ou não? E a ministração do Evangelho só é possível pelas Escrituras, irmãos. Quando eu abro a Escritura diante de vocês e eu prego o Evangelho que aprendi lendo e de outros homens santos que me comunicaram também abrindo as suas Bíblias, é a partir daí que nós cremos em Jesus para a salvação. Faz sentido isso para você, sim ou não? Amém ou não? Então você começa a perceber o valor das Escrituras. Há um valor aqui imenso nas Escrituras. Abre comigo Romanos no capítulo 10. Olha o que Paulo diz aqui. Romanos no capítulo 10, verso 17. Eu estou lendo a King James atualizada. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, em outra tradução, e o ouvir mediante a palavra de Cristo. Quem está comigo aí pode dizer amém? Fica comigo, vamos lá.
o que a Escritura está nos ensinando então? Se nós entendemos que a salvação nos foi comunicada através das Escrituras, pela pregação do Evangelho, significa que a salvação ela se dá pela fé. A fé vem por ouvirmos a Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Significa que todas as vezes que eu sou exposto às Escrituras, à pregação do Evangelho, eu começo a aprender a ouvir a Deus, e quando eu aprendo a ouvir a Deus, eu entendo que eu recebi uma medida de fé, e eu creio para a salvação, e sou salvo. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, nós precisamos nos expor às Escrituras, porque ser exposto às Escrituras me ensina a ouvir a Deus. Vocês lembram que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem condições de compreender, compreenda. Quando eu me exponho às Escrituras de coração aberto, não de mau grado, não de má vontade, quando eu me exponho às Escrituras, eu aprendo a ouvir Deus. Enquanto eu ouço a Deus, eu descubro que Ele me deu uma medida de fé, e é pela fé, eu aplico fé naquilo que Cristo fez, e então eu sou salvo. Vocês conseguem perceber, irmãos, o valor e a utilidade das Escrituras? Se nós não tivéssemos o texto, seria um telefone sem fio. A tradição oral é importante, claro que sim, mas ela por si só talvez fariam com que algumas coisas se perdessem no caminho. Então nós temos o texto, e a partir do texto inspirado, não é qualquer livro. Você não lê a Bíblia que nem você lê, sei lá, literatura aí, seja brasileira, seja poesia, seja o que for. Você lê a Bíblia entendendo que ela é a Sagrada Escritura, que ela é inspirada por Deus. Amém? É nisso que nós cremos, sim ou não? Então, quando você se expõe às Escrituras, ela te ensina a ouvir a Deus, você coloca a fé para ser salvo. Amém? As Escrituras são, segundo Wayne Grudem, a revelação especial de Deus ao homem. Ou em outras palavras, Deus se fazendo revelar ao homem. Repita isso comigo: Deus se fazendo revelar ao homem. Tem um documentário bem interessante, que é Scriptorium, que fala muito sobre a questão de como o texto, o cânon foi feito. É bem interessante. Eles falam essa frase: a Bíblia é Deus se fazendo revelar ao homem. Nas palavras de Vine, em seu livro Bases da Fé Cristã, escute isso aqui, diz assim: essa revelação geral sobre a existência de Deus, seu caráter, a lei moral, é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza, das obras históricas do Senhor e no senso interior que Deus colocou em todos. É Romanos 1, amém? Que nós conseguimos perceber a Deus pela criação, pelas coisas criadas, pela natureza. Quando você vai à praia, quando você vê o mar, quando você vê as coisas belas, quando você ouve uma boa música que tem lá no fundo a essência em Deus, músicas que foram compostas, quem sabe para a liturgia da igreja, e você percebe que tem algo divino ali, é diferente, é belo, tem algo transcendental. Você consegue perceber a Deus na beleza, na arte, naquilo que é belo, você enxerga Deus. É disso que ele está falando. Existe uma revelação geral, que é liberada a todas as pessoas. É chamada então de revelação geral, e eu acrescentaria que o que faz dela uma revelação geral é o fato de ela manifestar-se independente da Bíblia. Toda a revelação de Deus fora a Bíblia, ou seja, independente da Bíblia, é uma revelação geral. Quando você vê a natureza, as coisas criadas, e você percebe, existe a divindade. Ainda que as pessoas não consigam entender totalmente, mas elas percebem que há algo. Eu gosto muito de documentários sobre o espaço. Eu sou meio apaixonado assim pelo espaço, a corrida espacial. Já vi tudo, quase tudo, né? Não vou dizer que tudo, mas vi bastante coisa da época da Apollo, Gemini, os projetos que tinham lá naquela época. Gosto bastante. E o interessante é que quando você vê aquelas imagens, você percebe Gênesis 1. Tanto é que Apollo, quando eles estão voando e já estão na órbita da Lua, se não me engano é Apollo, eles começam a ler Gênesis 1, no espaço.
Eles fazem uma transmissão e eles começam a ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É muito legal de ver. Chega a emocionar a gente. E aí, lá você percebe uma coisa. Quando você lê Gênesis 1, você vê o escritor dizendo que havia uma imensa escuridão que cobria a face da terra, das águas. E é interessante porque esse texto de Gênesis 1, irmãos, foi escrito há mais ou menos 3.440 anos atrás. Não tinha nave da NASA, não tinha tecnologia, não tinha telescópio. Como que o escritor sabia que no universo existia um vácuo de escuridão? Como ele sabia? Ou seja, foi revelado ao escritor Moisés, foi revelado a ele que havia esse vácuo no universo que nós hoje vemos nas imagens. Então você percebe uma revelação geral, Deus se fazendo revelar ao homem nas coisas criadas. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Você olha a imagem da terra, você vê a atmosfera, você vê a curvatura da terra. Que imagens incríveis. Não tem quadro, não tem foto que consigam representar as mesmas cores. É incrível. E você vê Deus ali. Amém? Mas existe uma revelação distinta dessa revelação geral, daquela que é na verdade a revelação proporcionada pela Bíblia. Toda a Bíblia consiste em uma revelação especial. Amém? Diga comigo, revelação especial. Amém? A Bíblia, ela não é uma revelação geral, ela é uma revelação especial. Assim como as mensagens diretas de Deus para os profetas e para outros indivíduos, conforme registrado nas histórias da Bíblia. A Bíblia, as Escrituras, evocam para si o direito e autoridade de palavras de Deus. Mais uma vez aqui citando Vine, portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, devemos buscar entender essas palavras, pois fazendo isso estaremos procurando entender o próprio Deus. Devemos confiar nas palavras da Escritura, porquanto assim procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus. E devemos procurar obedecer às palavras da Escritura, pois dessa forma estaremos buscando obedecer ao próprio Deus. Se a Bíblia evoca para si o direito de palavras de Deus, quem estuda a Bíblia estuda quem, irmãos? Estuda a Deus. Quem obedece à Bíblia está obedecendo a quem? A Deus. Então você começa a perceber que se as Escrituras Sagradas são a revelação especial, não é algo geral, é Deus se fazendo revelar de fato ao ser humano. Quando Filipe pergunta ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Em Hebreus 1 diz que Jesus, ele é a revelação exata de quem Deus é. Ou seja, através dos relatos dos evangelhos nós percebemos Deus. Deus se fez revelar ao homem. É como se a cortina fosse aberta e nós fôssemos colocados na presença de Deus. E literalmente isso aconteceu, né? Fomos colocados no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então as Escrituras nos mostram isso. Ela é revelação especial. E se ao obedecermos a palavra, estamos obedecendo a Deus, irmãos, nós percebemos aqui o grande valor da Bíblia e o porquê devemos estudá-la, amá-la e vivê-la. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Se tudo isso que eu disse para vocês é a verdade, e eu sei que é a verdade, nós devemos estudar a Bíblia, amar a Bíblia e viver a Bíblia. Nós devemos nos tornar uma Bíblia ambulante. Nós devemos ser a Bíblia aberta que o mundo vai ler. Amém? A Bíblia não deve estar só na minha cabeça, ela tem que estar no meu coração. Ela tem que ser acolhida com mansidão no mais íntimo do meu e do teu interior. Amém? Então, o valor das Escrituras se dá pelo fato de que encontramos salvação, se dá pelo fato de que elas são a revelação especial de Deus para nós.
Nós podemos, ao estudar as Escrituras, estudar a Deus, conhecê-lo cada dia mais. Então nós percebemos o grande valor que há nas Escrituras, amém? Um outro conceito importante que precisamos entender, que vocês já sabem, mas eu quero relembrar, é importante, é a iluminação do Espírito Santo. Como a Bíblia ela não é um livro de literatura comum humano, você, para compreender as doutrinas, o ensino que ela carrega, você precisa que o Espírito Santo venha iluminar você. Olha esse texto, 2 Timóteo, no capítulo 1, diz assim: preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia, ou sã doutrina, que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, esses são versos-chave que falam a respeito da iluminação do Espírito Santo. Paulo ele está dizendo a Timóteo: apegue-se com fé e amor, em outra tradução, ao modelo de ensino verdadeiro. Na NVT diz isso: Timóteo, te apega com fé e amor ao modelo de ensino verdadeiro, à sã doutrina, à sã teologia. Te apega com fé, com amor e com a ajuda do Espírito Santo, por seu poder em nós, que Timóteo então guardasse a verdade preciosa que nos foi confiada. Ou seja, essa ministração, esta doutrina que é espiritual, precisa ser guardada em mim pelo poder do Espírito Santo. É necessário uma ação do Espírito para que eu possa acolher em mim verdades que não são naturais, irmãos, verdades que são espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, abre aí comigo, por favor. A minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 6, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Amém? Diga comigo, sabedoria de Deus. Irmãos, a Bíblia, que é este livro que traz a revelação especial de Deus, fala da sabedoria de Deus. Por que tantas pessoas às vezes leem a Bíblia? Falam até mal da Bíblia, mas na verdade nunca compreenderam a Bíblia. Leram a Bíblia com a mente humana, fizeram interpretação do texto, mas não receberam uma verdade por revelação no seu espírito. E isso faz toda a diferença. Paulo vai continuar dizendo em outros momentos a loucura da pregação. O evangelho não faz sentido aqui, ele faz sentido no espírito. Nós falamos de um Deus que nós nunca vimos. Nós falamos de um Jesus que nós não conhecemos em carne e osso. Nós cremos que ele morreu numa cruz há mais de 2000 e poucos anos atrás. Nós cremos em tudo isso sem termos visto essas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo testificou no nosso coração. Isso que você está ouvindo é a verdade. Pode colocar fé. Eu fiz isso. Amém? O apóstolo Paulo nos mostra que o Senhor se revela a nós mediante a sua sabedoria, não mediante o conhecimento humano. Isso significa que há um agir sobrenatural do Espírito Santo para a compreensão das palavras inspiradas das Escrituras, para que mediante o seu poder possamos acolher em nosso espírito as palavras de Deus. Nós chamamos isso de iluminação do Espírito. Há um brilhar, um iluminar do Espírito Santo em nós. Lembra de 2 Coríntios 4:4? Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Há um iluminar mediante o Evangelho. Quando o Espírito Santo está operando em alguém, a pessoa lê esse texto, mas ele não é só um texto. Você lê o texto, mas há uma verdade espiritual sendo impressa no teu interior, no teu espírito. Há um testemunhar do Espírito em você. Amém?
Estava lendo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, se não me engano. Paulo diz a Timóteo, o Espírito Santo declara, afirma. Eu fico pensando, como que Paulo, ele afirma isso com tanta convicção? Ele diz, o Espírito Santo assevera, afirma, isso aqui vai acontecer. Da onde vem de Paulo esta convicção? Tem várias hipóteses, e pode ser que elas estejam juntas. A primeira delas, Paulo tem o testemunho do texto. Ele tem a escritura que ele tinha na época. Amém? A segunda coisa, Paulo, que escreve Romanos 8,16, diz, o Espírito testifica no nosso espírito. Ele tem o testemunho interno do Espírito Santo. Paulo tem uma terceira coisa, o testemunho de profetas, de irmãos. Por 2 vezes em Atos, você vê Ágabo chegando perto de Paulo e profetizando coisas que aconteceram. Então você vê aqui o testemunho do Espírito Santo em diversas formas. Então Paulo consegue dizer, o Espírito Santo afirma, porque ele tinha o testemunho do Espírito. No seu Espírito, ele tem a palavra e ele tem a profecia. Amém ou não? O Espírito Santo nos revela verdades espirituais. E o texto carrega essas verdades, mas é necessário que o Espírito Santo coloque não na nossa cabeça, não na nossa mente, mas no nosso espírito que nasceu de novo. Amém ou não? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Precisamos do Espírito de Deus, irmãos, para nos explicar as palavras de Deus. O Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Uma vez que Cristo é o Logos, palavra usada por João, no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Se Cristo é a palavra encarnada e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, se Ele é a palavra encarnada, significa que Jesus é a essência desse texto. Ele é o autor. Por que Jesus, quando pregava, não era como os fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade? Irmãos, o que significa autoridade? A autoridade vem de autoria, de autor. Ele é o autor daquelas palavras. Por isso que quem o ouvia dizia, tem algo diferente nele. Por quê? Porque ele está falando de algo que é a essência dele mesmo. Irmãos, se essas palavras têm a essência no Logos, na palavra, no verbo encarnado, nós precisamos do Espírito do Logos, de Cristo, que é o Espírito Santo em nós, para nos explicar. Ele conhece a essência da palavra, porque Ele é o Espírito de Cristo. Amém ou não? Espírito Santo em Atos, chamado de Espírito de Cristo, Ele está em nós. Se você voltar ali em Coríntios, no capítulo 2, verso 11, você já está aí, né? Eu só citei o texto de João. Diz assim, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Faz sentido isso aqui para você? Quem é que conhece os teus pensamentos? Se a gente plugasse um USB na tua cabeça e passasse no telão, o que você está pensando? Alguns passariam vergonha. Às vezes a gente pensa bobagem, né? Agora, só você consegue saber, só o teu espírito consegue saber o que passa no teu interior, nos teus pensamentos. Faz sentido ou não? Sim ou não? Só você sabe o que passa no teu íntimo. Por quê? Só o teu espírito. Porque isso é íntimo de você. Você externa para as pessoas o que você quiser. O que você não quiser, você guarda. Amém ou não? Paulo está dizendo, é assim que funciona com o Espírito de Deus. Quem é que conhece os pensamentos de Deus? A não ser o Espírito de Deus que nele está. Agora olha o verso 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Significa que nós temos acesso aos pensamentos de Deus. Significa que o Espírito de Deus que habita em nós nos revela a essência da palavra. Amém, irmãos? Nunca leia a Bíblia sem pedir a ajuda do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, me ilumina e me revela verdades espirituais. Amém? É muito importante que você faça isso. Então, esse é o valor das Escrituras. Quanto à utilidade das Escrituras sagradas, dentro de tantos aspectos, eu posso ressaltar as palavras que nós lemos, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Parafraseando, Paulo diz que a palavra, as Escrituras, elas ministram a verdade.
Diga comigo, ministram a verdade. Elas repreendem o mal. Elas corrigem os erros. Ensinam a maneira certa de viver. Ela gera capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Esta é a utilidade das Escrituras. Ela ministra a verdade, repreende o mal, corrige os erros, ensina a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Irmãos, a Bíblia, o que é pleno preparo? É o preparo completo. Concorda? Sim ou não? O pleno é o medida cheia, é o completo. Paulo está dizendo, as Escrituras, elas têm a capacidade de preparar você não 50%, não 80%, mas 100% para viver e cumprir todas as boas ações que Deus preparou para você cumprir. Então este é o valor e a utilidade das Escrituras. Quem entendeu até aqui pode dizer amém. Amém? Irmãos, se apaixonem pela palavra de Deus. Amem a palavra de Deus. Quando vocês forem fazer o devocional de vocês, quando vocês forem estudar a palavra, façam isso no melhor momento do dia de vocês. Não no pior. Tem gente que erra nesse sentido. Vai ler a Bíblia de noite, está cansado. Aí dorme. O texto parece chato. E tem alguns textos que são mais complicadinhos de ler. Claro que sim. Qual o melhor momento do teu dia? Eu gosto de acordar de manhã, fazer um pretinho básico, né? Sentar na minha área, ou com chimarrão, e aí eu ali escuto as notícias e tal. Então não escuta a notícia ainda. Faz o chimarrão, senta na área, pega a Bíblia. E faz com que os melhores momentos do teu dia estejam aliados ao momento que você lê as Escrituras e medita na palavra. Você vai descobrir que você vai começar a ter um prazer na palavra de Deus. Amém? Então faça isso. Quero dar algumas dicas rápidas, simples, que eu creio que são importantes. Eu quero e desejo, de alguma forma, ministrar algo que seja prático na tua vida. Não quero só falar da importância das Escrituras. Eu tenho 20 minutos. Então, dicas para a interpretação do texto bíblico. Primeira delas, como reconhecer uma doutrina bíblica? Como reconhecer uma doutrina bíblica? É interessante isso porque o texto diz, de Timóteo que nós lemos, que as Escrituras servem para nos dar pleno preparo para operarmos todo o propósito de Deus. E é de extrema importância que um obreiro, é de extrema importância que um cristão, que um discípulo de Jesus, aprenda a reconhecer doutrinas que são bíblicas e ensinos que não são bíblicos. Todos nós, todos os dias, estamos lá vendo a internet, assistindo pregações, pastores conhecidos, outros não tão conhecidos, mas na verdade isso não importa se o pastor é conhecido ou não, o que importa é que o que ele ensina seja bíblico, amém ou não? A Bíblia é a nossa vara de medir, o cânon. É a partir dela que nós discernimos as coisas. Isso é importante. Um dos princípios da interpretação bíblica está ali na tela, vocês podem acompanhar aí se quiserem. Um dos princípios na interpretação bíblica é que não fazemos doutrinas, apenas reconhecemos as doutrinas que já estão nas Escrituras. Irmãos, nós não criamos doutrinas. A Igreja Encontros de Fé agora criou uma doutrina. Não, nós não criamos doutrinas. Nenhuma doutrina sou eu que crio, o pastor Paulo. Não, nós reconhecemos as doutrinas que já estão aqui. Amém ou não? Nós não temos permissão para fazer isso. Concordam? Sim ou não? Nós reconhecemos as doutrinas que já estão nas Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo e também com o estudo, com a dedicação na leitura da palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina que isso, ou seja, reconhecer uma doutrina bíblica, só é possível quando analisamos o texto sagrado como um todo. Eu coloquei ali em Mateus 4:7. Vocês lembram da tentação de Jesus? O diabo chega para Jesus e diz, está escrito. E cita salmos para ele. O que Jesus diz para ele em resposta? Também está. O que o Senhor Jesus está nos ensinando?
Está nos ensinando a reconhecer doutrina. Não se faz doutrina com um versículo isolado. Você tem que ler tudo o que a Bíblia fala a respeito do assunto para então reconhecer e entender uma doutrina. O Senhor Jesus está nos ensinando isso. Ele não disse para o diabo que não estava escrito o que o diabo estava dizendo, porque estava escrito, mas ele disse também está escrito. Não é que um texto anula o outro, mas quando você pega todos os versos que falam a respeito de um assunto, você entende o assunto, você entende o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Amém ou não? Quem está entendendo aí, amém? Então, doutrinas bíblicas nós só podemos reconhecer quando nós olhamos o texto como um todo, irmãos. Ou segundo o pastor Luciano Subirá, a partir da macrovisão e não microvisão. No texto que eu disse de Mateus 4, note que nessa passagem o diabo usa um texto bíblico para tentar o Senhor. Significa que heresias podem nascer a partir de textos fora de contexto. É muito importante que um obreiro, um discípulo de Jesus, aprenda a reconhecer doutrinas bíblicas. Irmãos, quanto mais o tempo passa, quanto mais vocês e nós amadurecemos com o Senhor Jesus, nós vamos percebendo algo. Nós não somos mais tão rápidos para afirmar categoricamente algumas coisas. Nós dizemos, calma, vou orar um pouquinho, vou pegar as escrituras, vou ler um pouco e depois te respondo. Por quê? Porque nós começamos a perceber que muitas verdades que foram ditas ano após ano, quando você lê a Bíblia você percebe, opa, mas não é bem assim. Às vezes doutrinas que foram passadas de geração por geração, mas leia você o texto, veja o que o texto está dizendo, não ouça só o que está sendo falado. Não, mas esse pastor é bem conceituado. Pode ser, irmãos, e às vezes nem é por mal, mas ele está errando, é um erro. Não é que ele está sendo um falso profeta, ele só está cometendo um erro. Às vezes a gente comete também, amém ou não? Cometemos erros, sim ou não? Às vezes erramos. Se nós pegarmos, por exemplo, todas as pregações, o bom é que não tinham muita câmera gravando há anos atrás, mas você pega as primeiras ministrações, você olha e diz, quanta bobagem que eu disse. Por quê? Porque você amadurece, você lê outros autores, você lê comentários, você lê o próprio texto e você começa a perceber, eu estava errado. Quem está entendendo e pode dizer amém? É importante, irmãos, que eu e você aprendamos a reconhecer doutrinas bíblicas. Então, se você está na internet, está ouvindo lá um pastor, o pessoal na internet gosta muito de falar de assuntos que são, de certa forma, polêmicos. Então, assim, cuidado, você pode escutar, escute, mas calma antes de fechar o pacote, calma antes de dizer, é isso aí, calma, vá ler o texto, estude, respira, ora e reflete. Para ver se é isso mesmo, por melhor que seja o pastor, porque é necessário que aprendamos a reconhecer doutrinas bíblicas dentro do seu contexto, amém? Por exemplo, eu já estudando sobre o tema graça, eu percebi uma coisa, só fazendo um parênteses, mas que tem a ver com o que a gente está falando, eu percebi uma coisa, fui procurar os termos originais em vários textos que falavam sobre a graça, e eu percebi que nesse assunto específico, estou sendo bem específico, que é a graça, o termo não faz tanta diferença, porque o mesmo termo é usado em vários contextos diferentes, e eu percebi que o que fazia diferença ali era o contexto, e não o termo original. Consegui me explicar ou não? Amém ou não? Texto, por exemplo, a palavra caris, fala da graça, carisma, tem uma outra palavra, não lembro, para dons também, um momento é carisma, no outro momento é outra palavra. Então, eu percebi que o contexto dizia mais a respeito da palavra ou do termo usado naquele contexto do que a palavra em si. Então é importante que nós, lendo o texto, aprendamos a reconhecer doutrinas bíblicas. Espero ter conseguido explicar bem, amém? 2, segunda dica. Leia de forma sistemática o texto bíblico. Eu chamo de sistemático, talvez o nome não é o melhor, poderia ser outra nomenclatura, mas eu chamo de sistemático o estudo completo do livro que você está lendo, sei lá, as cartas de Paulo a Timóteo,
Então leia de forma sistemática, leia toda a carta. Amém? Certo? Então eu chamo de sistemático o estudo completo do livro, desde seu início, seguindo uma ordem cronológica apresentada pelo autor, pelo próprio autor. É importante que, ao lermos as escrituras, não façamos só a roleta russa gospel, que eu chamo, né? Você faz aqui, ó, e pá, bota o dedo aqui, vamos ler aqui onde parar. Eu entendo que isso às vezes funciona. Você está num momento de grande angústia, você diz, Deus fala comigo, preciso de uma palavra hoje. Aí você abre em qualquer lugar, e Deus pode falar contigo, com certeza, pessoas já viveram isso, e eu creio nisso, amém? Mas isso não é regra, isso é exceção. Deus espera que você estude o texto. Então, leia de forma sistemática, aprenda a estudar livros da Bíblia. Eu, de certa forma, uma vez numa conversa com o pastor Timóteo, ele falou algo e eu fiquei pensando, esses esquemas para a leitura da Bíblia em um ano, por exemplo, são legais, irmãos, não tem problema, quem está fazendo isso pode fazer, não tem problema nenhum, mas se você fizer só isso, às vezes fica complicado de você pegar macrovisão, você entender a doutrina geral, porque você lê um pedaço lá de Gênesis, você lê um pedaço de Salmos, você lê um pedaço lá do Novo Testamento, você vai lendo assim meio salpicado, sabe? É um pouco mais difícil de você pegar a visão completa. Não tem problema de ler assim, mas eu quero, já que vocês são obreiros, e aqui o nível dá para puxar um pouco mais, sim ou não? Podemos puxar um pouquinho mais ou não? Leiam de forma sistemática, estudem livros, do início ao fim, amém? Isso é importante, para que vocês entendam melhor o contexto, a macrovisão, amém? É importante compreendermos macrovisão do texto, não fazermos uso indevido de versículos isolados, ou seja, fora do seu contexto original. É importante ressaltar que não há uma maneira única de estudar as Escrituras e viver o seu tempo devocional. Precisamos aprender o que funciona melhor conosco, ok? Amém, irmãos? Não existe um jeito certo de fazer devocional ou de ler, né, a Bíblia, a menos nesse sentido sistemático tem que ser, para você poder entender. Mas eu quero dizer assim, você não tem que fazer o que o pastor Felipe faz. Você não tem que fazer o que o pastor Paulo faz. Entenda o teu jeito, a tua forma de aprender, de guardar o texto, e faça da melhor forma que se encaixa com você, amém? A forma como você lê. Eu, por exemplo, eu gosto de ler de pé, eu gosto de caminhar, eu gosto de ler em voz alta, porque me ajuda a gravar melhor o texto. Eu presto mais atenção no texto. Então, pastor, eu vou ler, eu durmo, de repente o horário está errado. De repente você está fazendo do jeito errado, a cadeira é confortável demais. Não, senta em espinho. Fica de pé, te esforça. Você ama a palavra de Deus ou não? O que você faria para guardar a palavra de Deus? Poxa, o Senhor Deus encontra Josué e diz, medita no livro da lei dia e noite, fala dele o tempo todo. Poxa, se Deus chegasse para você, assim pessoalmente, e dissesse, estuda a palavra, o que você faria para poder guardar e estudar a palavra? Eu só quero dizer que Deus já disse isso, na própria palavra, Ele não precisa vir aqui, descer e te falar, mandar o anjo, Ele já te disse isso, estuda a palavra, medita no livro, dia e noite, amém? Faça o que for necessário, leia de pé, senta numa cadeira desconfortável, senta no chão, sei lá, faça o que for necessário, leia o texto, grave o texto, fale em voz alta, escuta em áudio, leia de novo, vá dormir escutando, sei lá, te esforça, guarde o texto, isso vai mudar a tua vida, amém? Estude, leia de forma sistemática, não só de uma forma aí salteada, amém? 3, faça uso de uma Bíblia de estudo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, não que seja totalmente necessário você ter uma Bíblia de estudo, mas ela ajuda, principalmente numa coisa, é isso que eu quero destacar aqui. A Bíblia de estudo nos fornece informações preciosas sobre cada livro, que podem nos ajudar na interpretação do texto. Geralmente contam com o prefácio de cada livro, informando o autor, a data e versos-chave do respectivo livro. Então, uma Bíblia de estudo pode te ajudar, principalmente no prefácio do livro, para você obter informações extra a respeito do livro que você vai estudar.
Você lê, por exemplo, Mateus, você percebe que Mateus é diferente dos outros evangelhos. O tempo todo Mateus fica comprovando pelas profecias, e ele cita as profecias para mostrar que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. E ele faz isso, e a impressão que a gente tem desse texto é que ele quer mostrar principalmente ao povo judeu que Cristo Jesus é ungido. Por isso ele mostra as profecias. Talvez para um gentil, para um não judeu, não faça muito sentido mostrar as profecias, mas para um judeu fazia. Eles conheciam as profecias. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, quando você lê o prefácio dos livros, você consegue perceber melhor essas coisas e entender por que Mateus está fazendo isso. Por que Lucas está escrevendo assim? Por que Paulo falou desse jeito? Então você consegue entender um pouco melhor, certo? Agora é importante dizer, irmãos, não tem nenhuma Bíblia específica aqui para falar para vocês de estudo, mas é importante que você saiba uma coisa. Dependendo da Bíblia de estudo que você comprar, ela tem um viés teológico. Às vezes um pouco mais para um tipo de crença, principalmente na questão dos dons do Espírito, questão de escatologia, que é fim dos tempos. Outras têm outro viés. Então, dependendo da Bíblia que você comprar, ela vai ir mais para o lado pentecostal, outras mais para o lado reformado. Então você tem que saber isso também, para não se confundir. Depois você lê um negócio na Bíblia, lá no rodapé, e aí o pastor fala outra coisa. Mas aí, o que é? Tem que saber um pouco isso. Pode nos perguntar, quem tiver dúvida, pastor, quer comprar uma Bíblia de estudo, qual é que mais aqui é parecido com o que a gente crê, a gente pode te indicar depois, não tem problema, tá bom? Conseguiram entender isso que eu falei? Amém? Então a Bíblia, ela tem, Bíblia de estudo, né, especificamente, ela pode ter esse viés aí. Última coisa, última dica que eu dou para vocês: faça seu próprio comentário bíblico. Isso aqui é uma coisa legal. Faça o seu próprio comentário bíblico, tá? No dia a dia, irmãos, eu quase não uso tanto Bíblias de estudo. Só quando eu quero realmente estudar um termo específico, estudar um texto específico, aí eu vou lá e dou uma consultada em alguma Bíblia. Mas de regra geral é Bíblia pura. É Bíblia pura, e a dica que eu dou para vocês é: façam os seus próprios comentários bíblicos, amém? Faça anotações enquanto lê. Quando possível, inicie um estudo sistemático, ou seja, vou estudar o livro de Romanos, vou fazer o meu comentário, né, de Romanos. Aí você pega lá um caderno, começa Romanos capítulo 1 e vai fazendo comentário, vai lendo os versículos e vai comentando: entendi isso, peguei aquilo, Paulo está dizendo isso, Paulo está querendo dizer aquilo. Faça o seu próprio comentário, amém? Isso é legal, faça o seu próprio comentário. Depois a gente podia fazer um livro e editar, né? A Bíblia comentada por todos nós. Ia ser legal, percepção, ia dar em 10 volumes, mas ia ser legal. Quem sabe? Orem. Ao estudar o Antigo Testamento, aqui, dando preferência ao Novo Testamento, tá? Como um comentário próprio. Ao estudar o Antigo Testamento, tenha em mente o panorama bíblico. O que eu quero dizer? Irmãos, a maior parte das coisas do Antigo Testamento, elas já se cumpriram, elas já tiveram o seu tempo e o seu papel na história. Principalmente as questões sobre profecia, etc, etc. Com isso, eu não estou invalidando o Antigo Testamento, é claro que não. Paulo, inclusive, se não me engano é Paulo, ele diz que as coisas que ali foram escritas, Paulo ou Pedro, não lembro, foram para o nosso ensino. Nós aprendemos muito com o Antigo Testamento, é claro que sim. Mas quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que saber que ele está dentro de um contexto e que várias outras coisas já foram acontecendo. Um exemplo, a lei de Moisés, irmãos. A lei de Moisés tinha prazo de validade. É só você ler Gálatas, Paulo está dizendo isso. A lei foi dada até que a fé em Cristo fosse revelada. Uma vez que Cristo veio, já não é mais necessária a lei de Moisés. Paulo diz isso, amém? Não é que nós estamos sem lei, houve uma mudança de lei. Vocês já me ouviram falar disso, assunto para outra hora. Mas você percebe que tinha prazo de validade. Então por aí tem doutrinas. Não, você tem que guardar a lei, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você tem que entender o panorama bíblico, o que está acontecendo. Amém ou não? Então é importante que ao estudar o Antigo Testamento tenha em mente o panorama bíblico. Não só isso, que o Senhor Jesus é a chave hermenêutica que interpreta tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos. Uma dica pessoal, tá? Nunca deixo de ler o Novo Testamento.
Volta e meia, tem algum dia que eu posso até não ler o Novo Testamento, mas de regra geral, eu procuro sempre ler alguma coisa do Novo Testamento, procuro sempre manter a leitura dos evangelhos, dou uma saída um pouco, leio as cartas de Paulo, leio Pedro, etc., leio o resto, volto para os evangelhos, Atos, volto e vou mantendo. Mantenha sempre a leitura do Novo Testamento, amém? É importante isso. Jesus é a chave hermenêutica, aí eu coloquei ali, né? O que é hermenêutica? Ciência, técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. A chave que interpreta o Velho e Novo Testamento chama-se Jesus Cristo. Ele é a chave. Por exemplo, você está lendo Gênesis, recém começou, a bola recém começou, largou no campo, começou o jogo, já deu toda aquela confusão, o homem pecou, etc. Faz lá as folhinhas lá de palmeira, de não sei o que, de figueira, para se tapar. Aí vem Deus, e Deus faz roupas com pele de um animal. Amém? Vocês lembram disso? Significa, irmãos, que um animal teve que morrer para que o ser humano fosse revestido. Paulo diz que nós devemos nos revestir de quem? De Cristo. Quem é o cordeiro que morreu por nós? Então você começa a perceber, irmãos, que Jesus é a chave hermenêutica. É Ele que interpreta. Amém? Quando você fala, por exemplo, de tantos assuntos, você percebe que eles são interpretados através de Jesus. Ele era a rocha. É dele que sai a água da vida. Sabe, o tempo todo você percebe, você vê Abraão, quando vai sacrificar Isaac, e Deus chama a atenção através do anjo, e aí ele vê o cordeiro. Um dia o cordeiro daria vida pela humanidade, né? Então, assim vai, o tempo todo você percebe Cristo, Cristo, Cristo. Ele é a chave que interpreta Velho e Novo Testamentos. O erro que se comete às vezes a gente tem uma ênfase, né, no Velho Testamento, a gente acha legal as histórias e a gente quer criar doutrina. Cuidado, é um erro. A gente precisa entender que há um panorama e que Jesus interpreta todas essas coisas. Amém? O Novo Testamento, para mim, uma das coisas que me fascina é quando Paulo diz que agora já não há mais judeu nem gentil. Em Efésios ele diz isso. Mas um novo homem, feito em Cristo Jesus. Coisas estão acontecendo. Deus está fazendo coisas aqui incríveis, totalmente diferentes. Você pega, por exemplo, a profecia de Jeremias 31, que diz que o Senhor faria uma nova aliança, não como foi antigamente. Em Ezequiel fala de uma nova aliança, onde Deus colocaria o seu Espírito em nós agora. A sua lei não estaria mais numa tábua de pedras, mas a sua palavra, a sua lei seria escrita no nosso coração. Receberemos o Espírito novo, amém? Sabe, ou seja, você percebe o Velho Testamento já anunciando algo novo vai acontecer. Aí você vê Joel dizendo, olha, naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí você vê Atos 2 isso acontecendo, algo novo está acontecendo. Nós precisamos entender isso, irmãos, senão a Bíblia ela começa a não fazer sentido. Quando você tira Cristo como chave que interpreta toda a Bíblia. Amém? Eu encerro dizendo isso, Jesus é o ápice da obra de Deus. Ele diz isso. Esta é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Quando João está vendo a revelação em Apocalipse, ele começa a chorar, porque não tinha ninguém para abrir os selos, e aí alguém lá no céu diz para ele, calma, há um cordeiro que morreu, esteve morto e reviveu, ele é digno de abrir os selos. Então, tem a ver com Cristo, amém, irmãos? E a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo agora se manifesta e fala através de nós. Então é tão importante, irmãos, que nós venhamos a entender a palavra a respeito de Cristo. O valor, a utilidade. Espero que essas dicas tenham te abençoado, te ajudado. Tem tantas coisas, mas algumas coisas simples eu quis trazer, que quem sabe possam ajudar você a interpretar melhor o texto bíblico. Existem traduções que são traduções mais fáceis de você compreender, a linguagem é melhor, como NVT, como NTLH, Bíblia Viva,
e tantas outras. São textos tão bons assim de entender, fluidos, você consegue compreender de uma maneira, fazer interpretação mesmo, né, no português, muito simples. Então assim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Tem Bíblia sobrando, tem texto sobrando, e algo que eu ouvi de um pastor que é conhecido, comentarista das Escrituras, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: nosso problema não é a tradução. Graças a Deus nós temos ótimas traduções, e é verdade. Nós temos traduções muito boas. As traduções de Almeida, muito boas. O trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil é muito bom. Então nós temos Bíblias muito boas. Amém? Então assim, pegue o texto, consulte várias traduções. Não existe uma tradução melhor. Existem várias traduções. Se você não entendeu numa, abre a outra. Leia várias, você vai conseguir pegar o contexto.